Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conversar com o Luiz Piovesana, do Empreendemia. Bom, Luiz, primeiro, obrigado pela tua disponibilidade de fazer esse vídeo com a gente. E eu e tu temos raiz no Movimento Empresa Júnior, né? Eu vi o teu LinkedIn hoje, a gente acabou nunca trabalhando junto, propriamente dito, mas eu sei que tu trabalhou até na Brasil Júnior e foi embaixador na Jade. Então eu queria saber como o movimento Empresa Júnior influenciou a tua decisão de continuar empreendendo, e como também ele ajudou a tu continuar ou ah, ir mais rápido nesse caminho de empreendedorismo. Bom, bom dia, ou boa tarde, boa noite, depende do horário que a pessoa está assistindo aí, né? Pra gente tá cedo. É, bem cedo. Obrigado pelo convite, sempre gosto de participar, criar novos conteúdos. Em relação a esse background em empresa júnior, ele com certeza me ajudou, foi o meu primeiro contato com o mundo de negócios, por assim dizer. Tenho uma formação em engenharia de controle e automação, então ou eu faria empresa júnior, não que eu pensei de uma maneira clara sobre isso na época que eu decidi entrar, mas foi o que me deu uma boa introdução no mundo dos negócios. Então, realmente, pensando na trajetória como empreendedor, foi muito importante eu ter feito ter passado por essa experiência de 4 anos e meio, mexendo com negócios, mexendo com PMS, que acabou sendo uma área que eu me apaixonei e empreendi nisso. Mas assim, existem diversas atividades que podem te dar uma boa introdução. Então, por mais que tenha tido essa parte prática de eu aprender sobre gestão realmente no dia a dia e ter esse benefício de ter tido contato com PMS, o grande ponto para mim é trabalhar a atitude de você querer fazer algo a mais, de você querer mudar alguma coisa que você não está contente. Então, desde a sua capacitação até o objetivo de cada empresa júnior, que no caso pode ser desde no meu caso era ajudar pequenas empresas que precisam de serviço de automação. Então, nesse ponto, a gente trabalhava bem forte nisso, também com base nisso aprendi um pouco mais sobre o mercado de automação, que teoricamente seria o que eu seguiria. Enfim, mas é a atitude de querer mudar. Então, isso eu acabei pegando bastante na prática e é algo que eu aplico até hoje, e não só no dia a dia, mas também na hora de contratar alguém, por exemplo. O que essa pessoa fez? Que história ela tem para me contar? E eu sempre tenho muitas histórias para contar sobre o meu período de empresa júnior. E eu acho que é uma ótima ferramenta para quem está no começo da faculdade aí, ou já começou e quer realmente se capacitar e fazer algo diferente. Show de bola. Eu tenho o mesmo sentimento, eu acho. Eu não estaria fazendo isso hoje se não fosse o Movimento Empresa Júnior, isso eu tenho plena certeza. Então, até depois, a ideia é divulgar esse vídeo para esse pessoal, o pessoal que ainda está no movimento, para eles verem que, de fato, o movimento influenciou pessoas a continuar nesse caminho. Uhum, com Então, certeza. Vai a, ajudar. isso aí. A segunda pergunta já é direto sobre o Empreendemia. Ontem eu fui vasculhar, eu sempre entro no Saia do Lugar, mas fui entrar um pouquinho melhor em cada um dos canais e vi que hoje o Empreendemia tem 3 canais, né? O Empreendemia mesmo, a rede social de empresas, o Saia do Lugar, que é o portal de conteúdo, e o Abra Sua PJ, que daí eu não ficou bem claro para mim o que exatamente é. Se é outro portal de conteúdo, mais focado em pessoas que querem abrir uma pessoa jurídica. Pode explicar um pouquinho do modelo do negócio do Empreendemia, como ele funciona, como os três se complementam? Claro. Primeiro, explicar o Obras PJ. Ele é um portal de conteúdo focado em detalhar e descomplicar o processo de abertura de um CNPJ no Brasil. Então, lá a gente fala sobre os diferentes tipos de CNPJ, os diferentes tipos de sociedade ou de empresa individual, sobre contratos que você precisa, licenças, tudo relacionado ao começo da empresa. É um conteúdo bem na linha do que a gente faz no seu lugar, que é aquele conteúdo bem mais simples, bem mais prático realmente para o empreendedor pegar e aplicar. E nesse caso, é o cara que quer virar empreendedor, né? Ele quer formalizar a empresa. Falando um pouquinho mais genericamente sobre o modelo, a gente estava conversando antes da gravação, a gente já tentou modelos de diferentes formas, vou focar mais no que a gente trabalha hoje. Hoje o Empreendemia, ele
tem esses 3 canais, a gente está construindo outros novos canais também, com conteúdo cada vez mais nichado, assim como a gente fez o Abraço PJ, que é o mais recente, ele foi lançado em dezembro de 2013, a gente está agora em fevereiro de 2014. Então, nichar por grau de maturidade da empresa. Então, vai ter, além do canal sobre como abrir uma empresa, a gente vai ter um canal sobre construção de vendas, processo de vendas, outros sobre a vida de empreendedor, então da pessoa física, então se preocupar com aposentadoria, com previdência, com o dia a dia, com família, com esportes, regime, essas coisas. Então a ideia é a gente continuar criando novos canais que estejam cada vez mais nichados, sempre com o objetivo de ajudar pequenos empreendedores brasileiros. No meio desse bolo de canais, nossa ideia é ter sempre um público nichado, então pequenos empreendedores, a gente tem uma idade média que a gente atinge mais forte, aí que é entre 19 e 40 anos, e a nossa ideia é monetizar isso através de anúncios, não anúncios, vou botar encher de banner. Claro, banner é legal, enquanto vende tá ótimo. Sim. Mas a ideia é fazer um trabalho com conteúdo patrocinado. E o que significa isso? Basicamente, muito dos problemas de pequenas empresas hoje é porque eles têm os problemas de gestão que qualquer gestor tem. E a diferença é que esse cara normalmente não foi treinado para ser um gestor. O que isso significa? Que ele tem a dor, mas ele não sabe traduzir essa dor em problema, para depois identificar o problema e buscar solução, recomendações e aí sim comprar. Todo mundo que é pequeno sabe que se você tenta concentrar todas as atividades na sua mão, ou mesmo na sua equipe que é pequena, você está meio que lascado. Então, é normal numa empresa pequena você terceirizar bastante coisa, você contratar serviços para te ajudar no dia a dia, que você vai economizar tempo, ou que você vai aumentar a sua lucratividade, ou que você vai vazar menos dinheiro. Ou seja, a falta de qualificação do empreendedor faz com que ele não saiba quais são os produtos e serviços ideais para ele. Então, muito do nosso conteúdo, que a gente já faz esse trabalho nesse modelo de negócio há um tempo, é fazendo inserções bem contextualizadas de produtos e serviços de grandes empresas que fornecem soluções para esse tipo, para pequenos empreendedores. Então, a ideia não é, obviamente, vender a alma e falar, então, compra aqui esse computador da Dell porque ele é o melhor do mundo. Não. A ideia é falar, um computador com uma boa manutenção tem essas vantagens. Por sinal, a manutenção, a mão de obra da Dell funciona muito bem se você compra como pessoa jurídica. Dá uma olhada aqui. Então, a gente acabou de falar sobre os problemas de você não ter uma manutenção, de ficar muito tempo sem o computador quando ele dá problema. E aí a gente faz uma inserção sobre como a Dell resolve esse problema para pequenas empresas. Então, a ideia é exatamente essa. Fazer inserções que façam sentido para que esse produto, por mais que o empreendedor não vai comprar essa marca necessariamente, o trabalho é feito para isso, claro, né? O patrocinador fica feliz quando isso acontece, mas a gente está educando esse público. Então, no fim das contas, a nossa parte, que é qualificar o pequeno empresário para fazer a compra daquele tipo de produto ou serviço, que nem sempre é tão óbvio quanto o computador, pode ser um ticket de alimentação, uma previdência privada, enfim, por aí vai. Não é tão óbvio assim para o empreendedor comprar essas coisas, um pequeno empreendedor. Então, a ideia é qualificar esse cara para um ponto que ele possa escolher essa marca ou alguma outra, mas já é um nível bem mais à frente do que acontece hoje, do que essas empresas passam no dia a dia. Então, a dor dessas grandes empresas é que eles fazem propaganda, mas eles não fazem de um jeito a qualificar o usuário a comprar, mas sim só de mostrar a marca. E, na verdade, o grande público está alguns passos para trás. Ele precisa ser qualificado sobre a importância desse produto. Ou seja, nosso modelo de negócios é baseado nisso. Entendi. Vocês vão trabalhar a massa de acessos que você já tem nos canais e trabalhar dentro do funil de vendas e fazer uma inserção de um determinado serviço ou produto no momento certo da compra ali. E com isso tentar melhorar essa conversão para o cliente de vocês. Exatamente, mas a gente ajuda para a conversão dos nossos clientes, mas a gente também faz um trabalho de branding muito forte. Por quê? Então, a Local foi nosso cliente há bastante tempo. A gente fez um trabalho, um e-book de marketing digital. Na verdade, era 5 passos para vender mais na internet, então puxando bastante para e-commerce.
E, assim, tinha inserções deles no e-book em 5 artigos de 25, de 30 artigos, sei lá, não lembro exatamente o número. E dentro do site, mas assim, ao mesmo tempo tinha essas inserções bem localizadas, tinha o branding deles no e-book. Dentro do seu lugar a gente faz um negócio chamado sessão patrocinada, onde toda a parte sobre marketing digital tinha o anúncio sobre o e-book, mas também tinha a marca do local web ou alguns produtos específicos. Então, por mais que ele não estivesse lendo sobre um lugar que tinha um produto da local web, ele estava lendo sobre marketing digital e associando a marca da local web naquele momento. Então, o que a gente faz é realmente o conteúdo patrocinado, mas também o branding contextualizado. Bom, entendi. Indo agora para principalmente a parte do Empreendemia, eu vi que hoje vocês têm mais de 30 mil empresas dentro da rede do Empreendemia, né? Então, trabalhando já com esse volume tão grande de pequenas empresas, vocês já devem ter adquirido bastante conteúdo e experiência nessa área. Queria fazer principalmente duas perguntas nisso aí. No início de uma empresa, assim, digo, nos primeiros 6 meses, quais são os primeiros pontos que o empreendedor deve tomar cuidado ou deve dedicar mais tempo, assim? Como começar uma empresa com o pé direito? Entendi. Primeira coisa é você setar a sua expectativa de uma maneira realista. A gente sabia que em 6 meses ou em um ano a gente não ia fazer algo que ia revolucionar, a gente ia ficar milionário, entendeu? Aliás, a gente sabia que no primeiro ano dificilmente a gente ganharia dinheiro no formato do Empreendemia, que foi nosso primeiro produto mesmo, tirando o Céu Lugar, que foi nosso primeiro canal de conteúdo. O Empreendemia, ele era uma rede social gratuita, e aí a gente falou, primeiro vamos conseguir alguma base relevante de usuários cadastrados para depois começar a criar um modelo de negócios. A gente teve algumas vantagens que deixaram a gente pensar na monetização um pouquinho mais para frente. Mas primeiro ponto é criar expectativa, porque se você tem essa expectativa quebrada a cada 2 meses, a cada 3 meses, é natural que você desanime. Não tem como não desanimar, porque você vai lá, cria uma expectativa, de repente não, né? Mas você vê não acontecendo e daí você fala, putz, acho que isso não é para mim e tal. Não é isso. Então, criar a expectativa da maneira certa significa você conhecer, tentar pesquisar o máximo que você conseguir sobre o seu mercado, conversando com quem já participou, fazendo experimentos, enfim, para você realmente poder criar expectativas que façam sentido para esse seu novo negócio. Um segundo ponto é não criar algo gigantesco antes de fazer esses testes. Então, antes de testar a sua demanda passo a passo. Então, testar a demanda não é falar, não, alguém usaria ou alguém compraria. Não, testar a demanda é falar, putz, eu tenho essa ideia de negócio. Será que faz sentido? Conversa com alguém. Putz, legal. Então, você vai criando pequenas metas, pequenos checkpoints que você vai passando para cada vez construir melhor o produto. Então, até isso o pessoal conhece muito bem como a prática de Lean Startup, mas é muito fácil falar sobre a teoria e é muito diferente do que aplicá-la, entendeu? Então, a gente tem que botar um produto. Muito mais Tudo difícil bem, aplicar. funciona um MVP, né? Um produto mínimo viável. E isso já está num passo muito além do teste de demanda. Então, você vai testar uma demanda de diversas formas até, de fato, construir isso. Então, só para finalizar, até você fazer um produto mínimo viável, que mesmo assim não é aquela coisa maravilhosa que você vai ter que botar no ar e ouvir feedback e realmente pegar isso e aprender, muito antes disso você vai ter que fazer várias pequenas etapas para testar essa demanda, para fazer tudo andar, e aí sim para ver se vale a pena você investir tempo de fato na construção desse produto, desse serviço, que seja. Inclusive, deixar uma terceira dica de bônus: se você não está começando com investimento ou mesmo com uma reserva financeira, eu sugiro você começar como serviço. Então, pega esse mercado que você vai atuar, pensa em uma coisa que você consegue entregar o serviço, que você vai conseguir faturar alguma coisa pequena. Isso vai te distrair, vai te fazer gastar tempo, mas também vai te dar mais tempo para você pensar, elaborar, fazer contato com esse mercado que você quer atuar. Então, o pessoal chama de bootstrapping, mas como o mundo foi inundado por investidores, teoricamente, as pessoas pararam de pensar no bootstrap como algo viável. Eu ainda acho que é uma das melhores opções para empreendedor iniciante, já que investimento pode te amarrar de alguma forma ou, na verdade, o que está muito à tona é a possibilidade de investimento, mas empresas
Os investidores sempre buscam algo um pouco mais comprovado que você não tem quando você está muito no começo. Então fica aí a dica também do bootstrapping. É isso aí que dá para falar dos 6 primeiros meses e, assim, é cabeça na parede, aprender, se ferrar, voltar, enfim, sempre se reerguer, mas para isso acontecer direito, passar por esses 3 pontos ajuda bastante. O que tu falou sobre os investidores está completamente certo. Assim, hoje em dia eles não estão investindo mais em ideias nascentes que não foram para o mercado, não se testaram sozinhos e não têm alguns clientes de fato pagantes. Assim, é aquela diferença. Antigamente o investidor colocava dinheiro numa boa ideia para a ideia se encontrar. Agora ele deixa ela se encontrar sozinha e quando ela acha o caminho, a veia que vai trazer de fato o dinheiro é que ele vai investir. Então, até tu tem que achar a veia sozinho. Não conte com dinheiro de investidores para esse momento. Pois é, a não ser que você pegue investidor tipo um pai, um tio, um Não, amigo, claro. então os friends, family and fools. Mas um investidor anjo já precisa de algo um pouco mais palpável, a não ser que ele acredite muito no empreendedor ou nos empreendedores que estão nessa equipe. Isso acontece, mas muito mais nos Estados Unidos do que aqui. Aliás, aqui eu nunca vi acontecer o cara investir simplesmente na equipe e acabar. Não, eu confio em vocês, vocês vão fazer alguma coisa. Nunca vi. Nos Estados Unidos tem vários casos. Bom, mas prosseguindo. E a próxima pergunta, e isso é uma impressão minha, e tu me corrige se eu estiver errado, é que é muito mais difícil tu sobreviver aos 3 primeiros anos de um empreendimento do que tu criar uma empresa de sucesso ao longo prazo. Isso é uma impressão minha e, claro, alguns dados corroboram aí pelo grau de mortalidade das empresas nos primeiros 3 e 5 anos, né? Então, existem características similares entre as empresas que conseguem sobreviver a esse abismo dos 3 anos? O que ela tem que fazer ou existem, de fato, esses principais pontos de atenção para elas passarem por esse período negro, digamos, e conseguirem chegar no outro lado da estrada? Entendi. Cara, isso depende muito do cenário, né? Se você está com um investidor, se você não está. De uma maneira geral, realmente, se você não sobreviveu de uma maneira coerente nos primeiros 3 anos, dificilmente também seria uma empresa duradoura mais para frente. Eu digo até que o período de 5 anos é onde você bota a última grande barreira, entendeu? Porque assim, ou você está vazando dinheiro até esses 3 ou 5, até esse limite de 3 ou 5 anos, então tem uma hora que você simplesmente cansa, ou desanima, ou desmotiva, ou acaba o dinheiro também. Então realmente faz sentido você terminar. E se não tiver terminado o dinheiro, provavelmente é porque você ou tinha muito dinheiro guardado, você vai fazer uma análise, ou o negócio realmente está andando. Só que você tem que separar o que você tem de dinheiro, a sua parte financeira pessoal do que está acontecendo no seu negócio. Por quê? Pode ser que você realmente tinha muito dinheiro e aí, não, ainda a empresa está viva, está andando. Então, a questão não é essa. Então, você tem que ter métricas para analisar se realmente seu negócio está andando, se ele vai ser viável no curto, médio, longo prazo, se ele vai ser viável mês que vem, entendeu? Então, assim, eu concordo com a afirmação que os 3 primeiros anos são mais difíceis, diria até os 5, mas isso depende do cenário. Então, como eu te falei, se você no segundo ano pegou um investimento, é bem possível que você passe do 4º ano, chegue no 5º ano. Mas isso não necessariamente quer dizer que o seu negócio está indo bem. Então, não importa se você não faliu, importa se realmente as metas do seu negócio estão fazendo sentido, se você atingir o break-even na expectativa do seu modelo de negócios. Ao mesmo tempo, não dá para falar que uma empresa, com certeza uma empresa não deu certo nos 3 primeiros anos, vai dar errado, vai continuar dando errado. Exatamente, é a análise das métricas. Tem alguns negócios que demoram para mostrar um break-even, mas você vai vendo que os custos não vão crescendo tanto, a receita está crescendo bem, você vê que o mercado está se movimentando direito, né? Conforme você está esperando para aquele negócio dar certo. Então, você tem que analisar um conjunto de métricas e, obviamente, sempre tem um pouquinho de sorte aí no meio, ou azar, e que vão ditar isso tudo. Mas a minha dica nessa parte é, analisa as métricas do negócio e do mercado, ver como isso já aconteceu fora do país. O Brasil ainda é um pouco atrasado em relação ao que acontece no resto do mundo, em relação à maturidade dos negócios.
Então, putz, vamos dizer que um modelo X está bombando nos Estados Unidos, começou a bombar na Europa, um ano e meio depois veio o Brasil, começou a bombar, só que daí você vê, putz, os Estados Unidos e a Europa tá se ferrando agora. Vamos analisar o que pode acontecer no Brasil. Será que vai tomar o mesmo rumo? Será que a gente tem algumas características que isso aqui pode ter um futuro diferente? Ou a gente vai ter que fazer algumas alterações para se adaptar? Então, isso tudo tem que se levar em conta. É um cenário muito complexo para falar, não, os 3 anos são mais importantes, se não der certo, não adiantaria continuar. Varia de Toda boa negócio a resposta negócio. no mundo, desculpa, Varia de negócio a negócio, então, de mercado a mercado. e depende das condições de parâmetro, né, das condições de contorno, como um bom engenheiro Um bom diria. engenheiro. Então, é uma análise a ser feita. Sendo objetivo mesmo, porra, um negócio tem que mostrar boas métricas nos primeiros 3 anos. Não adianta. Não significa ter lucro nos primeiros 3 anos, mas significa mostrar um grande potencial e continuar crescendo e ter indícios que ele vai continuar. Se, no final do 3º ano, realmente, não estiver se sustentando ou dando um lucro mínimo e também não tiver indícios de que isso vai mudar ou que o mercado vai amadurecer esse ponto, não vejo por que continuar. E até é importante que o empreendedor tenha essa visão objetiva para que ele não continue dando murro em ponta de faca. Não adianta você ficar investindo num modelo que não vai dar certo. Claro, você pode pegar esse modelo e pensar numa variação dele para testar. Óbvio. Mas o ideal é que se faça isso dentro desses primeiros 3, 5 anos estourando. Entendeu? Perfeito. Então, para finalizar a entrevista, Luiz, queria te fazer uma pergunta que a gente sempre faz no final de cada encontro desse. Se tu pudesse dar apenas uma dica para o empreendedor de primeira viagem, qual seria ela? Bom, essa é difícil, hein? Uma dica. Resumindo. Vamos lá. Bom, dar uma dica só é sempre algo muito difícil, para não falar comprometedor. E pensando na minha experiência quando eu comecei, minha mentalidade hoje é obviamente bastante diferente, aprendi bastante depois de 5 anos empreendendo, mas a minha dica é faça o máximo de conexões possível. Conexões, eu digo, você quer entrar no mercado que não é o que você conhece. Você tem alguém que vai conhecer outro alguém que vai chegar na pessoa que você precisa. Ótimo. Pesquisa isso bastante. Então, realmente, se conecte com esse mundo novo. Troca ideia. O pessoal, quando você mostra uma nova ideia de negócio, as pessoas tendem a querer te ajudar. E você também, obviamente, ainda para a parte de conexões, você tem que deixar ser ajudado. Ou seja, não fica pensando, não, minha ideia é secreta, não sei o quê. Isso não existe. É totalmente irreal você pensar que alguém vai roubar a sua ideia. Isso pode acontecer, mas isso, no fim das contas, é até um sinal bom. Sim. Porque realmente essa ideia tem um valor, entendeu? Porque antes da execução, nenhuma ideia vale nada. Então, realmente, minha dica é começa a se conectar com tudo nesse mundo que você quer empreender, ou mesmo com o mundo do empreendedorismo. Então, vai se informar, vai conhecer pessoa, estuda bastante, vai conhecer um sócio, ou, enfim, leva seu sócio junto, mas cria essas conexões. Essa é a minha dica, porque eu tive o meu começo de empresa foi exatamente numa área que eu não conhecia nada, que era internet. Conhecia por ser um usuário forte de equipamentos e conteúdo, etc. Mas eu não conhecia nada sobre empreender na internet, nunca tinha pensado em empreender. Foi um processo de 6 meses até eu realmente começar, de fato. A gente não conhecia ninguém, não conhecia ninguém do mercado. O mercado de PME, apesar de eu ter tido um pouco de experiência em empresa júnior, como eu falei no começo, era um negócio totalmente diferente. Estava falando sobre gestão para PMEs e eu também não conhecia ninguém nessa área e simplesmente a gente foi fazendo os contatos. Hoje, pensando online, a gente é uma das referências, mas isso não veio do nada. Mas também a gente não começou com uma herança, a gente começou com herança zero. Então a gente foi criando isso. Ou seja, por mais que alguém fale, não, você não conhece nada desse mercado, então vai ser inútil você tentar fazer algo aí. Não necessariamente, a gente conseguiu. Então a dica é essa.
Não subestime a força do que você pode criar do zero, fazendo conexões. Legal. Luiz, obrigado. Valeu mesmo a disponibilidade de sentar aqui com a gente, fazer essa entrevista e compartilhar um pouquinho de conhecimento. Espero que a gente no futuro consiga fazer outras entrevistas dessas. Com certeza, estamos disponíveis aí e boa sorte para todo mundo que está começando ou para quem está também batalhando aí como empreendedor. Valeu, cara. Um abraço. Valeu, um abraço.